Bom dia! Iremos falar um pouco sobre os números complexos. Nosso tema é sobre potência na forma trigonométrica ou polar e raízes. Nosso grupo é composto por... Tararam! Ana Júlia, do terceiro ADM. Tia Babi, do terceiro Info. Igor, terceiro ADM. Jana Manzali, do terceiro ADM. Manu Ramos, terceiro ADM. Thaís de Andrade, do terceiro Info. Nessa primeira parte, iremos relembrar os conceitos de conjunto, módulo, argumento e forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Os números complexos são os números da forma A mais BI, onde A e B são números reais e I é a unidade imaginária. O A representa a parte real e o BI representa a parte imaginária. Logo, quando A igual a zero, como podemos ver no exemplo Z4, o número complexo é um imaginário puro. E quando B igual a zero, como no exemplo Z1, teremos então um número real. No conjunto dos números complexos, em vez do plano cartesiano, utilizamos o plano de Gauss ou plano complexo, onde o eixo x é representado pelo eixo dos reais e o eixo y pelo eixo dos imaginários. Cada número complexo, z igual a mais bi, corresponde no plano complexo um ponto ou afixo ZAB, onde a letra A representa um número do eixo dos reais e a letra B um número do eixo dos imaginários. Na imagem acima vemos alguns exemplos de números complexos, seus afixos e suas localizações no plano de Gauss. 3 mais 2i representa o ponto A, 3, 2. Menos 3 mais i representa o ponto B, menos 3, 1, e assim por diante. O módulo de Z se trata do segmento ou distância do ponto Z a B até a origem O, 0, 0. O argumento de Z se trata do semi-eixo real positivo percorrido no sentido anti-horário, até sobrepor o segmento OZ, que nas figuras é representado pela área roxa e a área laranja. Para calcular o valor do módulo, utilizamos a fórmula módulo de Z igual a raiz quadrada de A elevado a 2 mais B elevado a 2. Tal fórmula é derivada do teorema de Pitágoras e é facilmente observado na imagem 1, onde as somas dos quadrados dos catetos formam a hipotenusa ao quadrado. Também utilizamos as relações trigonométricas para calcular o argumento. Para descobrir alfa, calculamos seu cosseno e seno na fórmula cosseno de alfa igual a sobre o módulo e seno de alfa igual a B sobre o módulo. Isso também é facilmente observado na imagem 2. Exemplo 1. Descubra o módulo e argumento de x igual a 1 mais raiz de 3i. Utilizando as fórmulas que acabamos de aprender no slide anterior, aplicamos ela ao número complexo x, obtendo como módulo a raiz da soma dos quadrados de a e b, que é igual à raiz de 4, que resulta em 2. Para o argumento, temos que o cosseno de alfa é igual a sobre o módulo e o seno b sobre o módulo, que respectivamente são meio e raiz de 3 sobre 2. O único ângulo que possui tais medidas é o de 60 graus. Observação: se o número complexo for um número real positivo, seu argumento é 0 graus, porque tal número se encontra no eixo real positivo, não formando nenhum grau. Se o número for real negativo, seu argumento é 180 graus. Imaginário puro positivo, 90 graus. E imaginário puro negativo, 270 graus. Agora que sabemos calcular o módulo e argumento, podemos escrever um número imaginário em sua forma algébrica para sua forma trigonométrica ou polar, isolando o A e o B das suas duas fórmulas para se encontrar o ângulo e substituindo no complexo Z igual a A mais BI, obtendo uma equação que, ao se isolar o módulo, resulta em Z igual a R com seno de alfa mais I seno de alfa. Exemplo 1.1. 2. Transforme o número na forma algébrica. X igual a 1 mais 3 raiz de i para a forma trigonométrica. Para resolver, utilizaremos o módulo e argumento que já encontramos no exemplo 1, substituindo R pelo módulo que é 2 e o alfa por 60 graus, obtendo o número x igual a 2 cosseno de 60 graus mais i seno de 60 graus. Agora explicaremos as potências de um número na forma polar e as raízes. Primeiramente, antes de explicar as potências, devemos relembrar a multiplicação entre números imaginários na forma polar.
Queremos multiplicar os números z e w. Não se aprofundando tanto, através das fórmulas de adição arcos, chegamos no resultado. Z vezes w é igual à multiplicação de seus módulos, vezes cosseno de alfa mais beta, mais i seno de alfa mais beta. Dessa forma, multiplicando o número z com ele mesmo, chegamos na relação z ao quadrado igual a r ao quadrado, vezes cosseno de 2 vezes alfa, mais i seno de 2 vezes alfa, chegando na primeira fórmula de Moivre, também chamada de teorema de Moivre ou ainda identidade de Moivre. Utilizamos a mesma para calcular a enésima potência de um número complexo z. Para isso, basta elevar seu módulo à enésima potência e multiplicar seu argumento por n. Exemplo 2, 3, dado x igual a 2, cosseno 60 graus mais i seno 60 graus. E z igual a 4, cosseno 30 graus mais i seno 30 graus. Calcule x elevado a 4 e z ao cubo. Utilizando a primeira fórmula de Moivre, primeiro calculamos x elevado a 4, atribuindo ao n o número 4 e chegando no resultado 16 cosseno de 240 graus, mais i seno de 240 graus. Também representado na forma algébrica por menos 8 mais 8 raiz de 3i. Realizando a mesma operação com z ao cubo, e agora atribuindo 3 ao n, temos 64 cosseno de 90 graus, mais i seno de 90 graus, também representado na forma algébrica por 64i. Cada raiz enésima de um número complexo w elevado a n é igual a w. Portanto, calcular a raiz enésima de w é equivalente a calcular os números complexos cuja potência de índice n seja igual a w. Assim, considerando o número complexo w igual a a mais bi, o número complexo zk é uma de suas raízes. Para encontrar seu valor, usamos a segunda fórmula de Moivre, na forma polar de w. Zk, uma raiz enésima de w, é igual a raiz enésima do módulo r vezes cosseno de 360 vezes k, mais argumento de w sobre n, mais i seno de 360 graus, vezes k, mais argumento de w sobre n. Para fixar melhor, exemplo 3, 4. Descubra as 3 raízes de w igual a 64. No passo 1, você deve encontrar a forma trigonométrica do número complexo, calculando seu módulo, que é 64, e seu argumento, que, por se tratar de um número real positivo, é igual a 0 graus, resultando na fórmula w igual a 64, cosseno de 0 graus mais i seno de 0 graus. No passo 2, aplicamos a fórmula 3 vezes, equivalente a cada raiz. Na primeira, atribuímos 0 ao k, para facilitar as contas, resultando nas seguintes raízes, Z0, Z1 e Z2. A próxima etapa é realizar as devidas operações matemáticas. Na primeira raiz, temos que a raiz cúbica de 64 é 4, e multiplicado por cosseno de 0 graus, que é 1, mais i seno de 0 graus, que é 0, resulta em 4. Na segunda raiz, temos como argumento 360 graus dividido por 3, resultando em 4 vezes cosseno de 120 graus, que é menos meio, mais i seno de 120 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Resulta em menos 2 mais 2 raiz de 3i. Por fim, na terceira raiz, temos como argumento 720 graus dividido por 3, resultando em 4 vezes cosseno de 240 graus, que é menos meio, mais i seno de 240 graus, que é menos raiz de 3 sobre 2. Resulta em menos 2 raiz de 3i. Analisando as raízes na forma algébrica, podemos encontrar alguns resultados quando colocamos seus afixos no plano de Gauss. Note que no conjunto dos reais conseguimos chegar em apenas um valor, que é o 4, mas nos complexos há mais 2 outros valores. As 3 raízes de w estão localizadas sobre uma circunferência de ρ igual a raiz cúbica do módulo de w, que é 4, centrada na origem, sendo que tais números dividem essa circunferência em 3 partes exatamente iguais e obtém-se um triângulo equilátero quando são ligados. Aqui temos as referências. Enfim, essa é a nossa equipe de trabalho e obrigado pela atenção.